Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Apocalipse e Revelação de Jesus Cristo, e hoje será a nossa 12ª lição. O tema da nossa lição de hoje é a visão dos fins dos tempos. O nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse 21:5. E diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Este capítulo mostra o Senhor encorajando mais uma vez a igreja daquele século, que é a igreja do tempo de João, que servirá até a volta de Jesus para todas as igrejas de todos os tempos, e revela o propósito final do Senhor de fazer novas todas as coisas, para que a sua igreja possa gozar dessa novidade com o Senhor na eternidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai aprender aqui nos capítulos 20 e 21 de Apocalipse. Principais cenas, temas, ou assuntos encontrados no capítulo 20 e 21. Então, a gente vai ver sobre a prisão de Satanás, a primeira ressurreição, que faz a referência da ressurreição tanto espiritual como a ressurreição do último dia, que será a segunda morte. Soltura e derrota de Satanás, liberdade controlada de Satanás, ou seja, Satanás aqui não tem liberdade total, como algumas pessoas acham, né? Mesmo sendo solto, o Senhor permanece no controle de tudo e de todos. Derrota final de Satanás e seus seguidores. Eles serão lançados num lago de fogo. O juízo de Deus. Para o juízo, Jesus está sentado sobre o trono branco e portará o livro da vida. Fala do céu para os salvos e inferno para os ímpios. O termo nova todas as coisas está se referindo ao novo céu e à nova terra, a nova Jerusalém, lugar de habitação do Cordeiro e sua noiva, que subirão e reinarão com Cristo naquele grande dia. Agora a gente vai falar sobre o significado do milênio. Para isso, a gente vai ler a passagem de Apocalipse 20, do 1 ao 10. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, milênio é o termo utilizado para referir-se a 1000 anos.
representa números simbólicos neste contexto, pois o tempo da segunda volta é indeterminado na Bíblia. O tempo está sob o controle total do Senhor. Podemos perceber aqui a proximidade da segunda vinda de Jesus através dos sinais que estão sendo revelados na sua palavra, que já estão acontecendo. Vamos continuar falando agora do significado do milênio. No livro de Pedro, 2 Pedro 3, versículo 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O milênio é o tempo de Deus. Existem algumas linhagens de pensamento sobre o milênio. Então, existe o pré-milenismo, que refere-se aos que acreditam que o milênio acontece no tempo antes da chegada de Jesus Cristo. Existe também os pós-milenistas. Essa linhagem entende que o milênio acontece após a chegada de Jesus. Os batistas, na sua grande maioria, pensam no milênio numa visão amilenista, onde não há um tempo determinado. Entendemos que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Agora a gente vai fazer a leitura de Apocalipse 20, do 4 ao 6, ainda falando sobre o reinado milenar de Jesus Cristo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, Jesus está no seu trono e reina. Essa é uma mensagem de encorajamento para as igrejas nos tempos de João, mostrando que Jesus está no controle. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no Apocalipse, e se refere ao reinado eterno de Jesus Cristo. Refere-se à autoridade de Jesus sobre a história, sobre os acontecimentos e sobre os cuidados com a sua igreja. Agora a gente vai falar sobre o juízo final. E para isso a gente vai usar como base Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. O grande trono branco é o símbolo da justiça e vitória de Deus. Em Apocalipse 21, 6, Jesus é revelado como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João vê a Nova Jerusalém e nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 2, do 1 ao 3. Entende-se que Jesus participa com o Pai. Eles estão no trono para executar o juízo divino. Então, Jesus está assentado com Deus no trono. E ele, juntamente com Deus, vão executar o juízo divino. Todo olho verá. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor naquele dia e hão de ressurgir dentre os mortos. Ninguém escapará do juízo final.
Em Apocalipse 20 e 12, nós vemos que o julgamento será segundo as obras de cada um. Porém, o critério para a salvação não são as obras, mas a graça e a fé em Jesus. Em Apocalipse 20, 15, nós vemos que a própria morte e o inferno serão lançados num lago de fogo. Os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Significado do novo céu ou nova Jerusalém. Agora nós vamos ler a passagem de Apocalipse 21, do 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A Nova Jerusalém é o lugar onde estarão aqueles que tiveram seus nomes encontrados no livro da vida, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo e reconheceram seu senhorio, onde haverá plena comunhão entre Deus e seus remidos. E aqui a gente vai ver uma simbologia do livro, que ele traz para a gente a certeza de que Jesus conhece cada um dos seus, aqueles que têm parte na vida eterna e aqueles que não o aceitaram, não fazem parte do livro da vida. O que não haverá na nova cidade? Então, na Nova Jerusalém, né, no novo céu, não haverá mar. O mar aqui, nesse contexto, ele simboliza a separação entre raças, nações, povos, culturas e denominações de igrejas. Então, lá não haverá mais essa separação. Nós seremos um único povo, né? Seremos os remidos, os salvos, os lavados pelo sangue do Cordeiro, aquele que subirá em glória juntamente com ele naquele dia. Não haverá lágrimas, dores, trevas, maldições, não mais sofreremos, nem haverá morte. Louvado seja Deus por isso. Não haverá tempo. Deus habitará em meio aos remidos, e estes o adorarão e o servirão como sacerdotes. Quem não entrará nesta nova cidade? Os excluídos, os ímpios, aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, mas apenas no livro do juízo, e que, julgados pelas suas obras, não foram encontrados dignos de entrar na cidade santa e serão condenados à segunda morte. Que está no versículos que a gente já leu, né? De Apocalipse 20, 12, 13 e 21, 8. Agora a gente vai ver quais são as aplicações deste estudo para a nossa igreja nos dias atuais. Deus, por meio de Jesus, vence a força do mal. Aqueles que zombam ou perseguem a Deus e a sua igreja não encontrarão lugar na Nova Jerusalém. O tempo do juízo não está revelado. A palavra do Senhor está em Mateus 25, 31 ao 33. Quem sabe o tempo da volta do Senhor? Será quando menos nós esperarmos. Deus quer que estejamos preparados em tempo e fora de tempo.
Enquanto Jesus não vem, a missão da igreja e dos seus servos é anunciar a mensagem. Precisamos ser trombetas de Deus, anunciando aos homens que Jesus é a única salvação. Os salvos estarão com o Senhor para toda a eternidade. Ímpios, se ainda permanecerem na sua impiedade, partindo deste mundo, estarão condenados à morte eterna e separação eterna de Jesus. E agora nós vamos concluir esta lição. A visão dos fins dos tempos mostra-nos o Senhor nos revelando a proximidade da sua volta e que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e vice-versa, mas que nossa missão, enquanto povo do Senhor, é anunciar a salvação a todos, para que estes tenham a oportunidade de se arrependerem e dessa forma também terem os seus nomes escritos no livro da vida. Bom, nós chegamos ao fim de mais uma lição de Apocalipse e a revista que nós estamos usando é a revista Compromisso, Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo, da editora Convicção. Muito obrigada por vocês terem estado conosco nesta lição e agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por este estudo. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te dizer muito obrigada, Senhor, pelas tuas revelações, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por saber que o Senhor está conosco, Pai, em todo o tempo, Deus. E que nós podemos crer, Pai amado, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa única salvação, Deus. E que o Senhor estará conosco para nos buscar, Senhor. Como é preciosa, Senhor, a tua palavra, Senhor, que conforta os nossos corações, pois nós sabemos, Deus, que o Senhor triunfa de todo o mal. E o mal, ele jamais terá domínio e poder sobre as nossas vidas, sobre o tempo, sobre a história e sobre todo mundo, Senhor, e tudo que nele há. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, que a tua palavra possa entrar e fazer morar em nossas vidas, Deus. Te peço e te agradeço. Em Jesus. Amém.